Podemos envelhecer melhor que as gerações anteriores? Como vamos envelhecer? O que aprender com nossos pais, com nossos avós? Hoje a gente vai bater um papo e vai ter muita resposta sobre isso aqui. E, de novo, queria agradecer. Hoje eu estou aqui com a doutora Roberta. Tudo bem, doutora Roberta? Tudo bem, um prazer estar aqui falando desse tema que eu amo, né? Olha, eu também. Foi desde que eu te conheci, eu a conheci, fui atrás dela, pedi, vamos lá conversar. Uhum. A gente fala aqui muito sobre assuntos da mente, assuntos que mexem com o nosso psicológico, e envelhecer é algo que tá em alta aí, né? Como não envelhecer e tal. Mas a gente a gente conversou sobre algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Importantes, né? Envelhecer é a coisa mais moderna que tem, né? A gente hoje trabalha, se você for parar para pensar, quem não for discutir envelhecimento vai ficar obsoleto. Porque o mundo está envelhecendo, o mundo envelheceu. Eu falo que a gente ainda tem uma mentalidade no Brasil de aquele Brasil jovem, do Sim. samba, futebol e carnaval. É. A gente não para olhar para o nosso envelhecimento. É impressionante a dificuldade que o Brasil tem de olhar para esse país que envelheceu. Mas você acha que tem você tocou nesse assunto, que eu ia falar justamente isso. Existe uma corrida desesperada contra o envelhecimento. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas parecem que têm vergonha de assumir que envelhecem, né? Você acha que tem algo meio paradoxal aí, gente? Totalmente. Eu falo que todo mundo quer viver muito sem ficar velho. Essa conta não fecha. Sim. Porque a única maneira de se viver muito tempo é envelhecer. O contrário disso, a gente tem que morrer hoje, que aí fica todo mundo novo e aí beleza. Então, a gente tem que entender que esse processo, ele é natural. Não sei de onde saiu que isso é uma coisa antinatural. Não é antinatural envelhecer, é a coisa mais normal do mundo envelhecer. É mais uma etapa, que pra gente chegar lá, a gente tem que estar vivo. Senão, a gente não tem como cumprir essa etapa. Então, eu acho que é desmistificar essa ideia do envelhecimento como doença, como fim de vida. Sabe aquela coisa, a palavra aposentadoria? Como não poder mais, né? Não poder mais. Aposentadoria, né? Aquela coisa assim, o aposento, aquele que fica lá no fundo. E aí, a gente entrou num lugar de aposentado do trabalho e da vida. Mas ninguém precisa se aposentar da vida. Você pode se aposentar daquele trabalho e começar tantos outros, ter outras expectativas ou outras perspectivas. Porque também, André, vamos combinar que envelhecer é tão moderno que a gente não está acostumado com essa velhice. Se você for parar para pensar, há 40 anos atrás, 30 anos... Uhum. Quantas pessoas você conhecia com mais de 60 anos que tinha pai e mãe vivos? Sim, sim. Era raro. É. A maioria das vezes os pais eram falecidos. Uma pessoa com 60, 65, 70 já não tinha mais pai e mãe. Agora, é difícil você encontrar uma pessoa de 60, 70 anos que não tenha os pais vivos. Eu até andei estudando um pouquinho esse lado, e a gente está vivendo, acho que uma das poucas épocas, tirando aí antes um pouco da Covid, né? Porque a Covid, em que a gente chega a ter, acho que são 5 gerações vivas. Sim. Né? Nunca antes na história a gente se conseguiu. Pode ter um caso ou outro, mas hoje é super normal. Você ter bisavó, né? E é exatamente isso. Você vem, a gente parar para pensar, como eu disse, há 40 anos atrás, você não tinha essa perspectiva do avô. Uma criança ter bisavó era uma coisa muito, muito raro. Se você encontrasse uma pessoa com 75, fala, nossa, que idosa, mas 75, que beleza, né? Agora, todo mundo tem 70 anos, qualquer pessoa tem 70 anos, 80, 90, 100. Então, você encontrar pessoas centenárias hoje é extremamente comum. É muito comum você encontrar crianças que têm a bisavó. E, muitas vezes, bisavó dos dois lados. Então, essa nova realidade, essa nova formatação, a gente precisa entender, né? Eu penso sempre na vó Benta, lembra do Sítio Pica-Pau Amarelo? Aquela vovó de cabelo branco, coque, sentadinha numa cadeira de balanço. Você tem noção de quantos anos ela tinha? Não, mas é engraçado, mas não, era uma idade, se bobear, mais a mesma, por exemplo, que eu tenho hoje, só que era completamente diferente a forma de ver. A vó Benta tinha 60 anos. Muito nova. 60 anos. Olha o que você acabou de falar. Você acabou de falar, muito nova. Mas é porque eu vou até te dar um dado, eu não sei se eu conversei com vocês antes, eu sou avô também hoje. Né? Eu e minha esposa. E a gente brinca, se olhar a gente, modéstia à parte, a gente faz esporte, a gente teve até agora, a gente foi com a filha do meu filho na natação, né? E foi engraçado, porque ver ela na piscina com outras mães, né? Ela era avó, assim, eu achei até engraçado. Modéstia à parte, ela é bem bonita.
chamava atenção, né, junto às outras mães. E aí, quando alguém chamou de avô, parou todo mundo para olhar. Eu falei, mas é avó? Eu falei, é avó. Mas é completamente diferente. Totalmente. Né? E se você parar para pensar, quando você fala assim, ela era muito nova, porque hoje, os 60 anos, ninguém tem aquela carinha da avó Benta. Aquela carinha, aquela formatação daquela avó sentada numa cadeira de balanço com aquele coque e cabelo branco, você tem que ter 90. Para ter aquele jeitinho de vovó, tem que ter 90 anos. Ter 90. Você não encontra mais essa avó. Essa avó que você encontra hoje é a avó que está na natação com a neta, que está fazendo compras no shopping com a neta, que está indo viajar, que está fazendo um curso, que está reestruturando a sua vida, recomeçando um trabalho. Está até vendo uma nova profissão e está num processo de mudança ainda, né? Quando lá já estava num processo da aposentadoria, como você falou, né? Da aposentadoria, da finitude, de achar que aquele espaço é o espaço só do cuidador, de ser a cuidadora, de estar cuidando de um netinho, estar cuidando da netinha, ou estar cuidando de um ente, e pronto. Você não tinha uma função social. E aí esse é o grande ponto que começou a nossa conversa, não sei se você vai lembrar lá atrás, né? Porque a gente falou justamente isso. Hoje eu tenho a minha mãe, meu pai é falecido, a gente tem a sogra, a gente estava conversando e eu queria um pouco a sua visão sobre essas 3 gerações, né? A nossa atual, a dos nossos pais e a dos nossos avós, porque por tecnologia, pelo mundo, são muito diferentes, né? Como é que você vê esses 3? Principalmente a dos nossos pais, eu acho que eles se preocupam mais, porque eles... Era como se eles não acreditassem que fossem durar tanto. É um pouco, às vezes, a visão que eu tenho, né? Sim. E aí você falou dessa coisa do social, né? Não criaram um ambiente... Hoje a gente tem muitos amigos, tem... Não criaram vínculos. Não criaram rede de apoio. Porque, na verdade... Rede de apoio. Porque, na verdade, André, o que acontece, e isso que você está falando, é muito claro. E a minha preocupação é porque eu já me vi passando, vi você falando naquele dia e me coloquei... Quantas pessoas não estão... Eu converso com outras pessoas estão... E aí fica um sentimento de culpa, de o que faz, o que não faz. É nesse ponto também que... Acho que é importante a gente levar para o pessoal aí, sabe? Não tenha dúvida, porque eu acho que, assim, a estrutura social mudou muito. Primeiro, que na época dos nossos avós, se tinha 8 filhos, 10 filhos, 11 filhos. As casas, a estrutura familiar eram famílias muito grandes. Sim. Porque essas mulheres não saíam para trabalhar. Essas mulheres ficavam dentro de casa cuidando daquelas crianças todas, para que as crianças, né, pudessem aí crescer, se desenvolver. E o pai, a figura do provedor. O pai, ele não tinha função na criação das crianças, repara. Verdade. Não tinha. O pai, ele tinha que sair de casa para prover aquela família. Ele não precisava, a sociedade não cobrava dele presença. Ser um bom pai significava que ele dava condições para aquelas crianças crescerem. Ponto. Ele não tinha vínculo com as crianças no sentido da criação. A criação era da mãe, né? Fim de papo. Essa segunda geração, ela já vem um pouco de um outro contexto. Poxa, eu queria que meu pai tivesse um pouco mais de vínculo. Eu queria ter tido um abraço do meu pai. Eu queria ter ouvido do meu pai que meu pai me amava. Né? A falta do pai faz falta. Aí começa a trazer essa ideia de que esse pai não é só um provedor. Ele também precisa ter esse vínculo afetivo. Ele precisa também fazer parte daquele movimento. Mas é uma geração que ainda assim trabalhou muito, que tinha essa ideia. Eu vejo pelo meu pai. O meu pai tem uma frase que sempre me foi muito interessante. Ele sempre achou maravilhoso ele passar 30 anos numa empresa sem tirar férias. Eu ia falar a mesma coisa. Não, o meu queria que eu ficasse o resto da vida... Quando eu saí de uma empresa para outra, e era uma grande empresa, ele teve cólicas assim, desesperado. Por que você fez isso? Exatamente, porque eles têm uma ideia de que o trabalho dignifica o homem e você tem que viver para trabalhar. Ponto. E como se tivesse que encerrar ali um ciclo, que hoje a gente vê que ele não encerra. Exatamente. Né? E você tem que viver ali. Então, meu pai passou 30 anos numa empresa sem tirar férias e ele acha isso incrível. Ele achava aquilo muito... isso que dignifica o homem, sabe? Essa coisa, essa hombridade estava nesse trabalho árduo, contínuo, interminável, onde você só se dedicava àquilo. Mas o importante é que toda aquela dedicação é para que aquela família tivesse um caminho diferente, etc, etc. É o que eles sabiam fazer, né? Hoje, a nossa geração, a minha, a sua, já
olha para isso tudo e fala, cara, não é por aí. Uhum. Não precisa ser desse jeito. Você não precisa passar 30 anos numa empresa para você dizer que você é um bom profissional, que você é uma pessoa dedicada, né? A gente começa a entender que a gente precisa de pausa. Sim. Nós precisamos de férias. A importância de criar vínculos que eles não criaram. Quais eram os vínculos que eles tinham? O pai é ele, a esposa e os filhos. Ponto. Vínculo resolvido. Verdade. Não se criava uma rede de apoio. Os amigos dos amigos, os amigos dos filhos que se tornam amigos. Não existia isso. É isso. normal hoje. E aí, o que acontece? À medida que aquele vínculo familiar ia se desconstruindo porque as pessoas iam falecendo, eles ficavam completamente isolados. E muitas vezes exigindo dos filhos essa presença constante, porque ela olha para o lado e vê quem? Ela não construiu relações. Eles não construíram relações. E hoje nós fazemos um caminho um pouco diferente porque a gente olhou para aquilo e serviu de lição. Poxa, como é que eu olho? Olha minha mãe, ela podia tanto ter algumas amigas para ir num cinema, para tomar um chá da tarde, para ir na pracinha passear, né? Uhum. E não tem, porque não criou isso. Eu vejo isso no meu pai também, né? Eles não criaram esses vínculos, porque esses vínculos eram estritamente atrelados à família. E interessante que você está falando, porque você está falando, está me vindo... Ontem a gente estava nessa discussão até com a minha sogra, que ela quer ver o filme ela é apaixonada pelo Ney Matogrosso. Sim. E a gente estava discutindo com quem você vai. Uhum. E é justamente isso. Mas o legal do que você está falando é que não é um meu, o seu ou outro. É uma geração, modelo, é um né, modelo. que se criou, né? É um modelo geracional. E você veja, hoje, se nós extrapolarmos para a geração dos nossos filhos, aí já está tudo diferente. A gente já vai ver que está tudo totalmente diferente, porque os vínculos são vínculos muito mais virtuais do que reais. Eu, de verdade, acredito que lá na frente isso também vai ser um problema. Sim. Né? Porque você cria vínculos, você não tem o interpessoal, Uhum. né? Eles são muito virtuais e você acaba perdendo muito esse olho no olho que a gente está fazendo aqui. Sim. E a gente sabe que os vínculos são criados a partir da presença. O estado de presença é que faz a gente verdadeiramente criar esses vínculos. Então, eu acho que também é uma geração que lá na frente vai sofrer essa falta de vínculo real. E você sabe que esse vínculo, eu já parei para pensar isso um pouco, e o que você está falando vai ao encontro disso. Você pega a família da minha esposa, até a minha, né? As famílias, né? A gente ia final do ano, passava todo mundo junto. Aí na nossa ainda tinham primos dos dois lados que a gente ainda força, mas um já não vai mais com o outro. Uhum. E por exemplo, dos meus filhos que já são grandes, tem até uma diferença, né? Como a gente tem netos agora, eu estava conversando isso essa semana. Na minha época eu pegava a minha filha e levava para casa da minha mãe para ela ficar, para a gente sair, para ela... Agora, se a gente não for na casa deles, é difícil. Então, hoje... E a gente vai com o maior prazer também. Mas hoje a gente tem que ir lá na casa deles. Sim. Porque eles se perderam, eles se afastaram mais ainda dessa coisa do almoço de domingo, né? Daquelas datas assim... comemorativas. Não é... E esse processo também está acontecendo. E eu também acho que eles vão sentir falta. Tanto é que é algo que a gente estimula, porque eu estou assustado o quanto você cria vínculo com... Eu também estou aprendendo, né? Com os meus netos, né? O quanto você vê ser importante para eles, assim, sendo pequenininhos, né? E passar isso para eles, né? A minha nora é muito interessante, ela dá valor, ela agradece, ela vê como isso eu acho, pelo menos, né? Valoroso, né? É valoroso. E é um pouquinho que a gente tem para passar, mas eles estão perdendo também. Sim, eu acho que lá na frente, essa geração vai se ressentir muito. Eu acho que essa geração vai olhar para trás em algum momento e falar, opa, aonde foi que a gente se perdeu? Onde é que foi que a gente desconstruiu esses vínculos de tal maneira que cada um está vivendo o seu mundo isoladamente, sem nenhum afeto? Né? Então, assim, eu vejo essa geração hoje, e isso é muito preocupante, porque é uma geração que não tolera nenhum tipo de frustração. Sim. E eles querem, e você quer ter o afeto sem frustração. Você não quer, você não tolera
se frustrar com nada. E a vida não é assim. A vida é muita frustração. A vida você vai sempre encontrar coisas que você não gosta, pessoas que você vai debater, pessoas que você não vai concordar, e tá tudo bem. Né? Mas a gente precisa aprender a lidar com o diferente, com as diferenças, com as coisas que a gente efetivamente ainda não tem domínio. Mas quando a gente entra num lugar que eu só faço o que eu gosto, eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu sinto bem, e aí, como é que fica? Você perde muito do outro, porque viver em sociedade exige adaptação. Sim. Porque o coletivo tem que preponderar ao individual. Uhum. E a gente está cada vez achando que o individual tem que preponderar sobre o coletivo. É o que eu quero, é o que eu gosto, né? A gente não quer, mas eu falo que hoje em dia ninguém quer discutir, as pessoas querem ter razão. Então, não tem conversa, não tem aqui esse papo que a gente está batendo. Não é debate. Não né? é debate. São só discussões. É discussões, assim, porque a minha verdade é a que importa. Então, isso perde. Mas é esse lugar da frustração, né? Porque eu perder minha verdade mostrar fraqueza. É frustrante, né? Eu quero que você concorde comigo. E tem muito sentido o que você está falando, porque esse afastamento da família, vamos chamar assim, né, dos pais inicialmente, é uma forma de fuga, né? Porque eles são que te conhecem desde pequeno, que vão te fazer você enxergar a sua sombra, vamos dizer assim. Então é mais fácil eu ir para aqueles que estão só para me agradar, né? Então é interessante que você falou, porque é um processo que foi acontecendo meio que sem querer. Sim, e eles foram... porque olha só, quantas vezes a sua mãe fala algo que você não queria ouvir, o seu pai fala algo que você não queria ouvir, o seu irmão, e quando a gente ouve uma coisa que a gente não gostaria de ouvir, o primeiro movimento é por que aquilo está me frustrando tanto? Por que aquilo que eu estou ouvindo está me causando tanto desconforto? Antes de reagir, a gente deveria refletir. Por que aquilo está me causando tanto desconforto? Tem alguma verdade? Tem. Porque tudo que me desconforta muito é porque me leva para um lugar que eu me reconheço. Sim. Certo? Então, é algo que a gente fala bastante aqui. Exatamente. Então, assim, tudo que você, né, é o espelho. Quando você faz alguma coisa, então o incômodo é um sinal espelho, de algo que você precisa que você está reconhecendo, né? Então, eu acho que nesse lugar, a gente hoje em dia está realmente evitando as relações porque a gente não quer se deparar com isso. Então, eu falo sempre, eu tenho uma rede de amigos que eu tenho verdadeira paixão. São pessoas que eu tenho certeza absoluta que vão até no inferno para me ajudar, assim como eu faço por eles. E são pessoas que quantas vezes eu ouvi assim, olha só, você está muito errada. E esse é a verdadeira rede de apoio. Aquela que te faz refletir. Não é que te agrada. Porque é muito fácil. E aí, hoje, André, a gente entra nesse outro lugar. Quando você ouve só o que você quer, você deixa muito de fazer o que é necessário. A medicina, como quase todas as profissões no mundo hoje, tem coisas muito ruins por aí. Você sabe disso, né? Como tudo. Tem gente boa, gente ruim, gente péssima. E por que gente péssima? Por que viraliza coisas que não existem, remédios que não resolvem nada, tratamentos milagres, completamente né? que não faz o menor sentido? Porque não te frustra. Porque é o que você quer ouvir. Você quer ouvir que você vai emagrecer sentado aqui, olhando para o teto, entendeu? Preferência com uma pílulazinha. Uma pílulazinha mágica que você vai sair daqui magro. A gordura vai derreter. Você quer ouvir que você precisa fazer exercício, que você precisa melhorar a sua alimentação, que você tem que fazer escolhas conscientes? Olha que saco ouvir uma coisa dessa. Entendeu? Então, viraliza muitas vezes o errado, o absurdo, que você fala, cara, como é que pode? Porque é o que as pessoas querem ouvir. Mas é tão engraçado que as pessoas querem ouvir e elas propagam, né? É tão absurdo o milagre que ela vai contando para todo mundo como se aquilo fosse, olha assim, você acreditou nisso, né? Sim, as medicações que prometem emagrecimentos imediatos, né? Pílulas para poder você não precisar ir para academia. Qual é a lógica de você tomar um remédio que não precisa fazer exercício?
O corpo humano é uma máquina, né? Ela precisa da atividade física. Toda pessoa que não fizer exercício, fatalmente vai para a cadeira de roda. Isso é fato. Goste a gente ou não dessa informação. Por quê? A nossa máquina, quanto mais velha ela fica, ela tende a enferrujar. Para ela não enferrujar, a gente vai ter que o quê? Se cuidar, fazer a manutenção. E você sabe que aí, a gente até falou rapidinho disso, para mim que foi a grande ficha que se inverteu, né? Porque o que a gente faz hoje com os nossos pais, por excesso de preocupação, não sobem não anda muito. E hoje você fica olhando, quando você entende isso, você fala, pô, mas se ele não fizer isso, vai piorar mais rápido, né? Ele precisa fazer exercício. O que eu falo sempre para os meus pacientes, e aí eu quero que vocês aqui que estão falando com a gente agora entendam bem. Ouça o que eu vou falar. Autonomia sem responsabilidade é burrice. Porque se a gente não fizer escolhas conscientes, a gente perde a nossa autonomia. E aí, André, por que eu estou falando isso? Porque é assim, papai quebrou o fêmur. Por quê? Porque ele subiu no telhado. Mas por que você subiu no telhado? Ah, mas eu sempre subi no telhado. Mas você nunca teve 80 anos, meu amigo. Você tinha 25, 30, 40 quando você subiu no telhado. Se cair com 25 anos, não vai quebrar. Se cair com 45, vai quebrar, mas vai colar em um mês. Agora, se cair aos 80, vai cair, vai quebrar, não vai colar e vai levar 6 meses para levantar. Então, porque a velhice é uma porcaria? Não, porque as etapas da vida são assim. Nós temos que aprender a fazer escolhas conscientes. E por isso que eu falo que quando a gente tem autonomia e não tem a responsabilidade por essa autonomia, é burrice. Porque você vai perder a autonomia que você tem. Porque no momento em que você cai, que você quebra, que você fratura, acabou sua autonomia. Mas acabou sua autonomia total. Você não escolhe o que você come, você não escolhe a hora que você toma banho, você não escolhe a roupa que você veste, você não escolhe quem cuida de você. E não se trata de tentar defender uma posição, não. É pensar, ter a estratégia correta para o momento correto. Exatamente. Né? Eu não aceito tirar nenhum tapete da casa. Cara, como assim você não vai tirar o tapete? Eu, com 49 anos, não tenho tapete em casa. Por uma questão óbvia, né? Então, assim, a gente tem que aprender a fazer escolhas conscientes todos os dias. Porque quando você falou no começo do nosso podcast, você falou assim, o envelhecimento, como é que a gente pode escolher para envelhecer bacana? A gente tem que fazer escolha consciente todo dia, André. Ninguém aqui vai dormir com 20 anos e acordar com 70. Sim. Levou 50 anos para esse processo, só que você não quer olhar para ele. Não, depois eu vejo. Aí você quer, lá nos 70 anos, ser um velho super saudável, enxuto, cheio de saúde. Comeu mal a vida inteira, bebeu, fumou, não fez exercício, dormia mal, passava a noite na rua. Aí, do nada, você quer... A culpa é da velhice. A culpa é da velhice, exatamente. Não, a culpa são das escolhas que você fez, porque quantas pessoas, André, você conhece que ficaram hipertensas, cardíacas e diabéticas com 80 anos? Essas pessoas não ficam, elas ficaram com 30, com 40. Então, a culpa não é da velhice, porque você não adquiriu essas doenças. Falta de um cuidado, de um exatamente, entende? Eu queria... Você tem um canal, né, no Instagram, que é o Cantinho da Geriatria, Isso. E primeiro eu queria até convidar todo mundo a ir lá, seguir a doutora também. Eu fui ouvir alguns e são deliciosos. E aí eu vou querer voltar na gente, mas eu vou ainda lá atrás um pouco. O que você sugere para essa turma, né, esses nossos pais, né? Acho que primeiro, se puder, para eles até, e de repente até para os filhos, né? Sim. Desculpa abusar assim de você. Não, de forma nenhuma. Eu acho que primeiro, não se aposentar da vida. Entende? A gente pode se aposentar de várias coisas, mas nunca da vida. A vida está aí, é um presente diário, com todas as dificuldades, com todos os problemas. Problema todo mundo tem. A vida sem problema ia ser uma chatice. Imagina todo dia igual. A gente ia reclamar também, né? Então, a vida é esse assombro diário, é um susto diário e tá tudo bem. Mas a gente não pode se aposentar dela. A gente tem que estar todos os dias com uma proposta, com uma perspectiva, com uma expectativa, mesmo que seja de ver aquela planta que você acabou de plantar, mesmo que for o netinho nascer, o bisneto nascer, encontrar com a sua irmã que mora em outro estado, né, esperar o neto que foi morar fora. A gente tem que ter propósito. Sem propósito fica muito difícil.
E quando a gente tem pais idosos, cuidado. Eu escrevi um artigo uma vez, escrito quando nós somos responsáveis pela desautonomia dos nossos pais. Olha, porque o que a gente faz? É o que você falou. Não anda aqui não segura aqui não, deixa que eu faço. A gente vai tirando até deles. Psicologicamente a gente acaba... Né? E eu trabalho com muito paciente com demência, eu falo isso para a família, mas por que ela não está dobrando o pano de prato? Por que ela não pode catar o feijão? Porque ela não precisa descascar a batata com faca, mas tem aquele descascador hoje em dia que é só uma laminazinha que não corta, que só vai descascar a batata. Eles adoram catar feijão. Põe para catar feijão. Põe para fazer coisas que são possíveis, para que você também não tire total autonomia. Né? Ela tem Alzheimer, tudo bem, mas ela pode escolher a roupa que ela quer vestir. Mas ela vai vestir uma blusa roxa com uma blusa amarela. E daí? Sim. O importante é que ela exercite o cognitivo O importante dela. é que ela exercite a capacidade dela ainda de decidir dentro daquilo que é possível. É só isso. Então, às vezes, a gente esquece que aquela pessoa, a gente tem que desmistificar essa ideia que o diagnóstico não pode ser maior do que a pessoa. Entende? A sua idade não pode ser maior do que você na sua essência. A mamãe tem 90 anos, ok. Mas o quanto de autonomia ela tem aos 90 anos? O que ela pode fazer? Dentro daquelas possibilidades, vamos permitir. Mas ela fica cansada. Gente, se ela ficar cansada, ela fala. E você sabe que... Obrigado pela foi excelente a sua explicação. Eu tive uma conversa com a minha mãe assiste de vez em quando, mas eu vou falar, depois ela briga comigo. E a gente teve uma conversa, a gente tem algumas conversas assim sobre esses assuntos, né? E ela veio me perguntar assim, qual é meu propósito, né? E foi até duro na hora ouvir dela. Mas olha que pergunta... Né? E eu fiquei alguns segundos e eu vou dizer minha resposta, enfim, ela está assistindo, porque foi a resposta que eu dei, é o que eu acredito, e para ela fez sentido. Quer dizer, ela tem 3 bisnetos, né? Aí meu irmão tem filhos, tem pequeno, além de ter um neto pequeno. Mas com a morte do meu pai, ela mora sozinha, né? Tal, e aí entra tudo que a gente já falou. O que eu falei para ela, eu falei, mãe, que é propósito maior do que a possibilidade de você estar podendo estar com seus bisnetos? E aí, em algo que eu acredito que não é que você vai... que eu falei para ela foi um pouco isso, não é que você vai levar eles para fazer uma viagem, você sabe das suas limitações, mas a presença, às vezes até ele beber, a presença da bisavó, a presença poder afetiva. Dar um beijo nele, um calor, que ele... Isso daqui a 15 anos vai fazer uma diferença que a gente não tem noção, porque eu acredito muito nessa coisa da ancestralidade, do amor, a família tem um porquê, né? Eu falei, então, mãe, não se preocupa, porque também não é... Aí entrou, mas eu já sinto dor, eu não consigo. Eu falei, não tem problema. Mas se você tiver 2 minutos com ele, só entregue amor. Não tem, para mim, não tem propósito maior do que esse, mãe, porque... poucas pessoas vão ter essa oportunidade e eu, como avô e os meus filhos e os netos, eu quero que eles possam dizer, eu estive com a... Eu, por exemplo, não tive com minhas 2 avós que acabaram falecendo cedo, eu não tive com elas, e ela está sendo com bisavó. E aí ela olhou e falou, não tinha pensado nisso. Falei, que as pessoas às vezes acham que você tem que, né, vou montar uma árvore, pintar um quadro. Não. O propósito, às vezes, ele pode ser simples. Mas você sabe que, às vezes... Foi o que me veio na hora, assim, e para mim fez sentido. Mas, às vezes, a gente tem uma ideia que propósito e sonho, André, tem que ser algo grandioso. Isso. Se não for grandioso, não faz sentido. E muito pelo contrário. A vida, ela faz sentido nos pequenos movimentos diários. É aqui que a vida faz sentido. Uma vez eu li uma frase que eu nunca me esqueci, que falava sobre... A gente estava falando sobre ancestralidade, falando sobre não só religião, mas sobre a espiritualidade. A gente fala muito aqui sobre espiritualidade. Exatamente. E aí a frase era assim, é preciso esquecer o nome que os homens deram para Deus para encontrá-lo sem nome no assombro da vida. É isso aí. É sobre isso. É esses pequenos movimentos diários que a gente encontra Deus todos os dias. Então, eu acho que quando você é avó, quando você é bisavó, eu sou geriatra pelos meus avós. Eu fiz geriatria porque eu sempre fui apaixonada por velho.
Porque tudo que eu tinha de melhor na minha infância eram os meus avós. Eu não queria morar com os meus pais, eu queria morar com meus avós. E é uma relação Eu tenho histórias com os meus avós, assim. A minha avó, uns dias atrás, meu marido me pediu um botão, que a camisa dele soltou um botão. Eu falei, peraí que eu vou pegar a caixa de botão. Ele falou, você tem uma caixa de botão? Eu falei, eu tenho uma caixa de botão porque minha avó... Eu achava que minha avó era a pessoa mais rica do mundo. Porque quando eu vi a caixa de botão dela, eu tinha 5 anos, era tanto botão. E eram botões enormes. Né? E eram aqueles que elas revestiam com o mesmo tecido da roupa. Falei, cara, a vovó deve ser muito rica. Eu achava que aquilo ali era uma riqueza. Então, assim, o meu avô era encadenador, não existe mais. Né? Encadernador de livros. As pessoas levavam o livro para colocar uma capa grossa, essa coisa toda. Então, o vovô tinha essa loja de encadernação e as pessoas muitas vezes levavam os livros e não buscavam. Então, eu desde muito pequenina comecei a ler livros. Eu com 10 anos li Papillon, o Homem que Fugiu do Inferno. Minha avó ficava horrorizada. Como é que você deixa a sua neta ler uma coisa dessa? E o vovô deixava e a gente discutia, a gente debatia. O vovô, ele botava a gente de castigo porque fazia alguma coisa, mas dava pipoca para o castigo passar mais rápido. Então, é isso. Isso é o maior legado que um avô e uma avó pode dar. Um bisavô e uma bisavó, porque são memórias que ninguém nunca vai tirar. Nunca vai tirar. E eu posso dizer, porque eu estou buscando aproveitar da melhor forma possível. É uma relação fantástica, é completamente diferente, né? Porque eu brinco muito o seguinte, eu já casei, já separei, casei de novo, então meus filhos já moraram longe, então já tenho algumas histórias, eu já morei fora do Rio, aí eu vou até te contar uma historinha dali. Então, os pais ali, você tem ali aquele dia a dia, que você, né, tudo isso que a gente falou. E aí, quando você chega avô, é descompromissado. Eu brinco que a diferença é que, cara, é 100% amor, né? Sim, é descompromissado. Você não tem, mas quando a gente fala descompromissado, é o descompromisso de você ter que educar no sentido da criação. Você tem só que amar. Isso, mas você não tá, pelo contrário, você faz ele respeitar. Sim, mas é só amor, é um outro ambiente vínculo. E eles percebem isso, né? Cria um ambiente para eles que, né, quem viveu bem com o avô, com a avó, como você está contando a sua história, você vê, é uma outra história. Você não está falando de como ele te educou, não, isso é seu pai e sua mãe, mas e pra gente que coisa fantástica, por isso que eu incentivo muito ela. Eu ia contar rapidinho essa história da minha filha. A gente morou em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, as famílias são muito unidas. Sim, né? Eu sou de Belo Horizonte. Então você conhece. E a minha filha fez algumas amigas, ela foi meio que foi onde ela foi alfabetizada e tal. E aí a gente voltou para o Rio. E aí, quando a gente voltou para o Rio, até aí tudo bem. A gente ia para os sítios, né? Que lá é assim, né? Sim. Você precisa ser... alguma família te adota e te leva para o sítio no fim de semana. E aí, quando a gente voltou, ela falou um negócio que a gente nunca esqueceu. Que ela falou, a gente vai voltar para o Rio, filha, tal. Ela falou assim, que legal, vou voltar a ser uma menina normal. E aí eu me lembro, a gente olhou e falei, mas como assim você não é uma menina normal? Ela falou assim, fim de semana eu vou poder estar com meu avô, com minha avó. Porque ela via muito eles fazendo isso e ela não fazia. Por causa, a gente até vinha para o Rio, mas era uma vez no mês, né? Sim. E aí a gente parou e falou assim, cara, a gente não tinha noção que a gente estava tirando isso dela, né? Sim. Então é importante e eles sentem falta disso. Sim. E faz diferença, né? Sim. Eu falo que as melhores lembranças da minha vida são com os meus avós. Todas, eu não tenho, de verdade, eu não tenho muitas lembranças com os meus pais. Memória afetiva de infância, sempre com os meus avós. Sempre. Eu sou capaz de lembrar do cheiro da pizza do meu avô Walter, da pipoca que ele fazia. Meu avô cozinhava muito para todos nós. A minha avó, eu aprendi a cozinhar com a minha avó com 7 anos de idade. E eu sempre fui muito pequenininha. E em Minas, né? As cozinhas, como é que era? O povo gosta de comer, né? Então, o vovô mandou fazer... Ele fez um banco para mim, para que eu ficasse na altura da pia para minha avó me ensinar a cozinhar. E aí, muito cedo eu aprendi a cozinhar com a vovó. O meu avô Newton... era um cara de uma hombridade, sabe? De um olhar para a vida. Pensa num cara que há 40 anos atrás, 45 anos atrás, o meu avô pegava o ônibus para ir para a fábrica e ele já era um idoso, né? E ele nunca aceitou entrar pela porta de trás do ônibus para não pagar a passagem. Porque ele dizia
que meu avô tinha uma consciência social muito forte. E ele dizia que a gratuidade da passagem não deveria ser pela idade, mas pela necessidade. Sim, faz todo sentido. Olha, eu achava, aquilo era um gênio, o cara era muito genial. E a gente está falando de um homem de 75 anos de idade, que realmente achava que ele não tinha o direito de usufruir daquilo, porque ele achava que tinha outras pessoas que precisavam mais. Então, esse eram os meus avós. Então, isso é muito grandioso, sabe? Então, eu acho que bom que você está construindo esse legado com os seus netos, né? Que bom que os seus filhos queriam voltar para ter esse legado com os avós, e isso faz muita diferença. Então, para quem está nos ouvindo, se acha que o propósito de vida acabou porque aposentou, já passou de 80, 90, 100, lembra do legado, lembra do seu propósito, que é trazer o legado da sua história, dos que vieram antes de você, para que lá na frente essa história continue para os que vão vir depois. Isso Perfeito. É muito lindo. Engraçado que eu ia te pedir isso, né? Porque acho que essa conversa, esse momento que a gente teve, espero que mostre eles, e você fechou maravilhosamente bem. Não desista, né? Porque tem muita coisa, não estão ali à toa. Se a gente está aqui, é porque a gente tem história para contar ainda. Enquanto a gente estiver aqui, no dia que a gente morrer, a história encerra, isso. Né? Mas aí fica o legado. E aí entra uma outra coisa que eu gosto muito sobre morte, que é você não ter arrependimento, né? Exatamente. Então, eu queria te pedir para falar um pouquinho, na verdade eu queria te pedir para falar, agora vamos para a nossa geração, né? Quais são suas dicas para nós envelhecermos bem, né? E aí contar um pouquinho mais do Cantinho da Geriatria, não sei se tem a ver, imagino que tem a ver um com o outro também. O Cantinho surgiu, vai fazer 11 anos agora. Você é responsável por uma corrida também. O Cantinho surgiu para isso, para eu poder levar a ideia de que envelhecer pode ser bacana. Né? A gente desmistificar essa construção do envelhecimento como patológico. Envelhecer é adoecer. Não, envelhecer é um processo. Todos nós vamos lá. E aí, como é que a gente pode fazer isso de uma forma bacana? Essa é a ideia do Cantinho. Levar a ideia da geriatria não como aquele médico que você vai quando não tem mais jeito, tá morrendo. É até feio, né? A pessoa falar que vai ao geriatra. Só vai assim. As pessoas morrem de... Nossa, ir pro geriatra... Mas é lá que você vai construir uma velhice. Você me perguntou quais são os passos. Escolhas conscientes, André. Não dá para você esperar chegar nos 70 para falar, bom, agora sim, agora eu vou sentar aqui, vou ser um velho enxuto, vou mudar minha vida. Não, é hoje. O que você está fazendo hoje para ser um velho bacana? Essa é a grande questão. Que tipo de velho você quer ser, André? Você já se perguntou isso? Eu já. Estou trabalhando. Eu brinco que eu gosto de jogar tênis, eu jogo beach tênis e tal, e eu jogo tênis hoje com senhores de 80, 80 e pouco. Eu brinco, para te resumir, eu falo assim, eu quero estar em quadra com mais de 80 anos. É isso, é propósito. Então, quando eu te pergunto, André, que tipo de velho você quer ser? E você diz para mim, Roberto, eu quero ser um velho que aos 80 anos está jogando beach tênis, a pergunta é, o que você está fazendo por isso? O que você está efetivamente escolhendo todos os dias para isso acontecer? Que é um processo. É um processo. Então, não adianta fazer uma dieta mirabolante. Você tem que mudar as escolhas da sua alimentação agora. Não é falar, nunca mais vou comer um chocolate, nunca mais vou comer uma pizza. Isso não existe. Mas é comer pizza de forma consciente. Comer uma pizza, 2, não vai mudar a sua vida. Agora, comer pizza todos os dias é uma escolha ruim, né? Beber todos os dias é uma escolha ruim. Dormir todos os dias 3, 4 horas por noite é uma escolha ruim. Essa, inclusive. Não fazer atividade física é a pior escolha que você pode fazer. Então, eu acho que escolhas conscientes é que vão fazer... Todos os dias a gente tem que levantar e se perguntar que tipo de velho que eu quero ser. E aí, a partir da sua resposta, você vai traçar as metas para você alcançar isso. E aí a gente chega lá. E o Cantinho veio para isso. Para a gente todos os dias trabalhar nas redes sociais, porque era um lugar que a gente conseguia alcançar pessoas, para falar sobre isso. O que você está escolhendo todos os dias? E mostrar que é possível. Porque eu estou envelhecendo, você, os meus pais, todo mundo está envelhecendo. E a gente pode fazer diferente. A gente não precisa envelhecer doente. A gente não precisa envelhecer se acabando todos os dias, se aposentando da vida todos os dias. Adorei então, essa é a ideia, né? Da gente fazer diferente
para ser diferente lá na frente. E me conta da corrida. Então, o Cantinho a gente fez, a partir disso, eu criei um programa de educação continuada, onde eu faço encontros mensais, né? Atualmente a gente faz da Tijuca, uma vez por mês, tudo no Cantinho é gratuito, tá? Então, tem um lugar físico. A gente tá fazendo, nesse momento, numa drogaria, num espaço de uma farmácia, que nos cedeu esse espaço para que a gente possa fazer os encontros lá, na Tijuca. Uma vez por ano eu faço memórias afetivas através da musicalidade, porque a música, ela é muito poderosa. Então, é o Arraiá do Cantinho. Que legal. E esse ano vai ser agora dia 23 de junho. O Arraiá são 600 vagas, são 600 inscritos, né? E a gente, o ano passado... eu vi que é 50 a mais, né? 50 a mais, só pode participar 50 a mais. A gente só autoriza pessoas com menos de 50 se for o acompanhante de 50 a mais. Mas você sabe o que eu achei interessante quando eu ouvi o 50 a mais? É que às vezes o de 50 não está se achando, mas dentro dessa lógica que você colocou de você começar a montar um processo, né? Todo mundo que passou dos 50 vai saber o que eu estou falando. A chavinha vira. A chavinha muda completamente depois dos 50. Não adianta. O corpo faz assim, ó, clique. Impressionante. É impressionante, né? Você não tem muita diferença de você dormir com 39 e acordar com 40. Mas dormir com 49 e acordar com 50 faz diferença. Eu hoje faço muito exercício, eu brinco que não é nem forçado. Para mim é que nem beber água. Eu brinco que é 2 dias para você criar meio músculo e 2 horas para perder ele todo, né? Exatamente. Ou para ganhar toda a gordura. Ou né? para trocar, né? Para trocar tudo. Eles virem brincando um com o outro ali. Exatamente, é uma loucura. E a gente tem, uma vez por ano, que é o hashtag Pelo Direito de Bem Envelhecer, que é a nossa caminhada, que hoje a gente tem 1.000 idosos na Praia de Copacabana, todo ano, né? A gente está indo para a nossa 9ª edição. Eu comecei com 70 idosos, hoje eu tenho 1.000. E a gente também abre as inscrições pelo Cantinho. A gente tem essa quantidade, é pelo número que a gente consegue de camiseta, né, os apoiadores, apoio, né, que a gente vai tendo ao longo. Então, hoje, a gente consegue fazer uma caminhada para 1.000 e um baile para 600. E todo mês um encontro na drogaria, lá na Drogas 1000, que a gente faz. E, normalmente, a gente tem ali uma média de 40 a 50 idosos por mês, legal, falando só sobre tema de envelhimento saudável. A gente não discute doença. A gente cuida da saúde. Olha para frente. Realmente. Exatamente. Cantinho da Geriatria. Isso aí. Não deixem de seguir. Vocês vão, eu entrei e, sinceramente, adorei. Doutora Roberta, queria muito te agradecer, queria dar os parabéns. Obrigada. Foi uma delícia. Acho que as pessoas às vezes perguntam, né? Tem gente assistindo às vezes meus vídeos, né? Mas o que você fala? Esse tema é um exemplo, né? Parece que você está falando de velhice, está falando de geriatria. Não, estou falando da mente, né? Porque tudo que a gente falou aqui é cabeça. É cabeça, né? É isso. Você usou um termo que eu adorei, de se aposentar da vida, né? A decisão de se aposentar da vida está na mente. Tudo está na mente, né? Quando eu falo sempre que se você acha que pode ou acha que não pode, você está com razão do mesmo jeito. Sim. É a escolha que você vai fazer. Todos os dias. Se você acha que você vai ser um velho que não aguenta nada, que não dá nada, que a vida é ruim, que é tudo péssimo, que você já devia ter morrido, é isso que vai ser. Se você decide que você vai fazer diferente todos os dias, que você vai buscar fazer diferente todos os dias, que você tem propósito sim, que você tem coisas a cumprir sim, a perspectiva muda. Né? Então, assim, a cabeça, né? Eu lembro que a minha bisavó falava que quando a cabeça vai mal, o corpo padece. Sim, né? Isso mesmo. E é exatamente isso. A cabeça, ela rege, né? Eu fiz psiquiatria anos depois para ser uma geriatra melhor, para poder entender melhor o funcionamento desse movimento que muitas vezes vai levando a gente para um lugar de depressão, de ansiedade, muito saudosismo, né? Aquela frase que eu odeio, muito, né? Aquela frase acontece. Que eu detesto. Na minha época, eu falo, que época? A sua época é agora, que é essa aqui que você está viva, que nós estamos aqui conversando. Essa é a sua época. Qualquer época que não seja essa aqui, já foi, não volta. Aproveita o momento, não tem problema. Vamos trabalhar com o que a gente tem agora. Então, eu acho que essa é a minha grande batalha como geriatra, sabe? É realmente entender e fazer as pessoas compreenderem que pode ter um envelhecimento muito bacana, mas que a gente tem que aprender a fazer as escolhas e entender isso, né? Que a cabeça é que vai levar você para onde você quiser.
E parabéns, não desista. Para mim foi um prazer poder estar aqui conversando com a doutora Roberta, geriatra, psiquiatra, escritora de livro também, que eu li. Escritora, sim. Medicina de corpo, alma e coração. Isso, fiquei curioso até ouvir você explicando, com os eventos. Enfim, não deixem de seguir. Obrigado por ter aceito. E vai lá no nosso Arraiá, hein? Vou. Cara, é muito massa, pode acreditar. Uma festa boa. Porque eu me enquadro. Eu falei assim, eu me enquadro. Exatamente, né? Eu tô ali. Doutora Roberta, espero que tenha sido tão bom quanto foi para mim. Com certeza. Esse tempo aqui. E que as pessoas gostem também. Quem tiver dúvida, quiser ou por aqui, ou pode entrar em contato direto com a doutora Roberta. Sim. E obrigado. Eu que agradeço. E um tema tão... E assim, né? Ficar essa reflexão. Acho que se a gente conseguir criar uma sementinha para cada um que está assistindo a gente, de pensar que tipo de velho você quer ser, olha como a gente já conseguiu mudar um pouquinho o mundo. Eu acho que hoje a gente conseguiu algo muito bom. Com certeza. Não deixe de seguir o nosso canal, compartilha, dá o like, bota o comentário, né? Quem quiser... tenho certeza que vocês vão elogiar muito aí a doutora. E foi um prazer. E obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo grande.